Olá pessoal, tudo bem? Professor Luciano Rodrigues aqui com vocês, com mais uma aula. Turma, o objeto de estudo hoje aqui na nossa aula é a eletrólise meio aquoso. Tá bem? Em aulas passadas nós já tivemos um estudo introdutório da eletrólise. Depois nós tivemos uma aula sobre eletrólise ígnea e hoje a gente vai ver o segundo tipo de eletrólise, que é a eletrólise meio aquoso, tá bom? Então, essa aula basicamente nós vamos lembrar um pouco o que é a eletrólise. Em seguida a gente vai adentrar ao estudo da eletrólise meio aquoso, vamos mostrar alguns equacionamentos, conceituar esse tipo de eletrólise, pontuar aqui algumas diferenças com relação à eletrólise ígnea e nós vamos também resolver um exercício de aplicação, tá bom? Então fica até o final da aula. Esse é um assunto de grande importância, muito cobrado aí nos vestibulares e no Enem, e com certeza se você ficar até o final da aula você vai aprender muito bem ele, dominar, resolver qualquer questão que envolva esse assunto, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quais são os objetivos dessa nossa aula? O que é que eu espero de vocês ao final desta aula, né? Vocês consigam conceituar a eletrólise em meio aquoso, compreender o mecanismo dela, né, como é que ela ocorre, as características dela e também fazer uma comparação com a eletrólise ígnea. O segundo objetivo, pessoal, é vocês equacionarem as reações que ocorrem no processo de eletrólise meio aquoso, tá bem? E o terceiro e último objetivo é nós reconhecermos, né, que vocês possam reconhecer os produtos obtidos no dado processo de eletrólise meio aquoso, tá bem? Então, geralmente isso é o ponto-chave, né? O ponto X da questão é você chegar até os produtos que a gente pode obter com a eletrólise em meio aquoso de um determinado sal, por exemplo. Então, pessoal, vamos ao que interessa. Só para a gente lembrar, o que é a eletrólise, né? Então, a eletrólise, nós vimos já que é um processo que consiste basicamente em você ter um meio líquido, que pode ser uma substância fundida ou uma solução iônica, e esse meio líquido ele é atravessado por uma corrente elétrica. A consequência disso é ocorrer uma reação química. Basicamente, a eletrólise é isso. No entanto, pessoal, a gente precisa ter muita atenção. Quando essa corrente atravessa o meio líquido, em que esse meio líquido é uma substância fundida, nós temos que aí é um tipo de eletrólise, chamada eletrólise ígnea. No caso, quando esse meio líquido é uma solução iônica, e essa solução iônica é atravessada por uma corrente elétrica, nós vamos ter o que? A eletrólise em meio aquoso, exatamente o nosso objeto de estudo aqui, tá bom? Mas de uma forma geral você pode entender, pode conceituar a eletrólise como sendo, né, a gente não está fazendo aqui nenhuma distinção, simplesmente eletrólise. O que é? É você ter um meio líquido sendo atravessado por uma corrente elétrica e provocando assim uma reação química, podendo esse meio líquido ser uma substância fundida ou uma solução iônica. Aí a gente tem esse esquema novamente, né? Aqui nós temos, pessoal, o meio líquido, né? Esse aqui é o meio líquido que a gente cita aqui, ó. Aqui são os dois eletrodos, o cátodo, que é o eletrodo negativo, o ânodo, que é o eletrodo positivo. O eletrodo negativo, né? Ele está conectado ao polo negativo dessa fonte de energia elétrica, enquanto que o ânodo, né, conhecido como polo positivo aqui, ele é conectado ao polo positivo aqui da fonte de energia. Então, só para enfatizar, a eletrólise, para que ela ocorra, ela precisa de uma fonte de energia elétrica, né? É exatamente essa fonte que vai fornecer a corrente para circular pelo meio líquido, tá bem? Lembrando que a eletrólise é um processo não espontâneo, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. E aí, logo que esses eletrodos são conectados a essa fonte de energia, os íons que estão presentes no meio líquido eles vão sofrer descarga. Por exemplo, o íon cátion
ele vai se descarregar onde? No cátodo. O íon ânion vai se descarregar no ânodo. E aí esse descarregamento é onde nós vamos aí obter os produtos da eletrólise, tá bem? Vamos lá prosseguir, né? Então, pessoal, mais especificamente, o que é eletrólise meio aquoso? A gente já vai aproveitar muita coisa da definição de eletrólise. Você vai ter lá uma corrente elétrica atravessando o meio líquido, provocando uma reação química. Mas cuidado, esse meio líquido, ele é o quê? Ele vai ser uma solução iônica, também chamada de solução eletrolítica, solução condutora de eletricidade, tá bom? Detalhe, pessoal, essa solução iônica, ela tem água, tá bom? Na solução iônica você vai ter água ali presente, tá bom? Na eletrólise ígnea você não tem água, você só tem íons provenientes da substância fundida. Aqui, nesse caso, na eletrólise meio aquoso, você tanto vai ter presentes no meio líquido os íons da substância eletrolizada, né, ali, que está ali em solução, como você também vai ter os íons provenientes da água, que são os íons H+, e OH-, né, o íon OH-, chamado de íon hidroxila, tá bem? Eis aí a primeira diferença. Ficou claro? Eletrólise ígnea, você tem íons provenientes apenas da substância que está sendo eletrolizada, a substância fundida. E aqui na eletrólise meio aquosa, além dos íons da substância que está sendo eletrolizada, né, que está ali na forma de solução iônica, você também vai ter os íons da água, H+ e OH-. Beleza? Bom. Então, pessoal, a gente pode considerar aqui uma representação genérica. O que é que eu estou querendo dizer com essa definição, né, que vocês estão vendo e que eu falei aqui? Lá, você, por ser uma solução iônica, você tanto vai ter a água como você vai ter a substância presente na água ali, o eletrólito, né, formando junto com a água a solução eletrolítica, a solução iônica, né? Então, digamos que eu tenha lá um sal, né, formado por um cátion C e um ânion A. Então, esse sal, né, ele vai sofrer uma dissociação, e aí você vai ter um cátion C+, e um ânion A-, tá bom? Ao mesmo tempo, a água ela também vai sofrer a sua ionização. Então, a água ela se ioniza, produzindo o íon H+ e o íon OH-, chamado de íon hidroxila. Então veja, pessoal, que esse meio líquido que a gente tem agora, você não tem mais só dois íons, só o cátion e o ânion da substância que está sendo eletrolizada. Você, além de ter o cátion e o ânion da substância dissolvido na água ali, né, formando a solução iônica, você também vai ter o cátion e o ânion da água. Ou seja, você vai ter em solução 2 cátions e 2 ânions, tá bom? Não esqueçam disso. Vamos lá? Então, o que acontece, pessoal? Experimentalmente foi verificado o seguinte, que embora nós tenhamos ali naquele meio 2 cátions e 2 ânions, desses 2 cátions, apenas um se descarrega. Do mesmo jeito para os ânions. Eu tenho, dos 2 ânions que eu tenho, apenas um deles vai também se descarregar. Então, quem são esses cátions? É o H+ da água, proveniente da água, da ionização da água, e o C+, proveniente da dissociação da substância, né? Geralmente é um sal. Então, é o cátion proveniente do sal, tá bom? Então, você vai ter esses 2 íons em solução. Então, só um deles vai se descarregar. Tá bom? E, como eu falei, os ânions também. Você vai ter o íon ânion hidroxila, ou H-, proveniente da ionização da água, e você vai ter o íon ânion A-, que é proveniente da dissociação do sal, né? Tá bom? Então, somente um desses dois aqui também vai sofrer descarga. E aí, como é que nós vamos resolver esse impasse, né? Então, como a gente já mostrou anteriormente,
os cátions, né, eles se descarregam aonde? No cátodo, né, que é o eletrodo negativo. É isso? Então, o íon cátion ele vai se descarregar no cátodo, eletrodo negativo. E os ânions vão se descarregar onde? No ânodo, que é o polo positivo, o eletrodo positivo. Tá bom? Mas, vamos ter um detalhe aqui. Professor, você falou que eu tenho dois cátions, só um vai se descarregar. Eu também tenho dois ânions, desses dois ânions, só um vai se descarregar. Como eu vou saber quem se descarrega? É aí onde está, pessoal. É aí onde está. A gente precisa se atentar muito, porque existe uma ordem de prioridade. Entre os dois cátions, tem um que tem uma maior prioridade. Entre os dois ânions, tem um que vai ter maior prioridade em descarregar. Então, experimentalmente, foi elaborada uma espécie de tabela, né, em que orienta o estudo da eletrólise, tá bom? Então, vou colocar essa tabela aqui, vamos ver? Olha aí a tabela. Então, você tem aqui, pessoal, a tabela. Olha, vamos começar aqui pelo meio, né? Então, bem no meio, nós temos aqui o íon H+, o íon cátion H+, e nós temos o íon ânion OH-. Esses dois íons, como eu falei, são provenientes da ionização da água. Tá bom? Beleza. Então, é como se eles aqui fossem a referência, né? Fossem a referência. Mas vamos lá. Pessoal, vamos primeiro falar dessa parte de cima. A parte de cima só tem cátions, só tem íons positivos. E na parte de baixo só tem ânions, íons negativos, né? Vamos trabalhar primeiro só com os cátions. Então, eu tenho aqui bem no meio o H+, à esquerda do H+, eu tenho os metais alcalinos terrosos e o alumínio. À direita do hidrogênio, nós temos demais metais, sendo o manganês, o zinco, o íon ferro 2+, níquel, cobre, prata, mercúrio, ouro, né? Então veja só, eu tenho essa setinha aqui me indicando o seguinte: facilidade de descarga crescente. O que é que isso me diz? Me diz que da esquerda para a direita, a facilidade de descarga ela aumenta. Então isso nos leva a crer que nessa ordem com que está aqui, né, desse lado aqui, metais alcalinos terrosos, alumínio, H+, e demais metais, quem tiver à direita vai ter prioridade em descarregar. Por exemplo, digamos que lá na eletrólise você tem, no meio líquido, você tem o íon H+, porque tem que ter o íon H+, porque é uma solução aquosa, né? Você vai ter o íon H+, e vai ter, digamos, o íon magnésio. Bom, então você vai ter o íon Mg2+, e vai ter o íon H+. Então, desses dois cátions, quem vai sofrer a descarga? Quem tem prioridade? É quem está no lado direito, ou seja, vai se descarregar quem, pessoal? O íon H+. Então, o íon H+, ele vai se descarregar, tá bom? Entre Mg2+, o íon magnésio e o H+, o H+ se descarrega, porque ele está à direita. E aí é só observar essa seta crescente da esquerda para a direita. Quem está à direita vai ter sempre prioridade, tá bom? Mas digamos que eu tenho outra situação, em que eu tenho o íon H+, e o íon níquel, pronto, Ni2+. Eu tenho esses dois cátions, H+ e níquel 2+. Quem vai ter prioridade em descarregar, pessoal? Quem vai se descarregar entre esses dois aqui, níquel e H+? Pela ordem aqui, pessoal, é quem fica à direita. Então, no caso, quem está à direita é o íon níquel 2+. Então, esse íon ele vai sofrer a descarga, tá bom? Então, essa tabela a gente precisa memorizá-la bem, tá bom? Os vestibulares, eles não costumam trazer essa tabela. Na verdade, eu nunca vi, tá bem? Mas a dica para a gente memorizar essa tabela, pessoal, é a resolução de exercícios. Então, à medida que você vai resolvendo exercícios, e você vai recorrendo a essa tabela para consultar qual íon vai ter prioridade, né, em descarregar, chega um momento que já vai ficar no automático, você nem vai mais olhar, entendeu? Então, a dica que eu dou é essa, resolver exercícios. Pessoal, então ficou claro, né? A gente abordando aqui só os cátions, né? Quem
entre os dois cátions que tiver na solução, você vai observar onde é que esses dois cátions estão. Aquele que tiver à direita é o que vai sofrer descarga. Pronto, vai se descarregar, vai ter prioridade. Beleza? Agora vamos trabalhar com os ânions, tá bom? Então a parte de baixo aqui, ó. Então aqui no meio eu tenho o íon OH-, a hidroxila, que é proveniente lá da ionização da água, não é? À esquerda dela nós temos os ânions oxigenados e o fluoreto. À direita da hidroxila nós temos os ânions não oxigenados e nós temos o hidrogênio sulfato. Então, o raciocínio aqui, pessoal, é o mesmo. Você está lá no meio, você está observando ali o processo de eletrólise. Aí lá no meio líquido você tem dois ânions. Um ânion é o OH-, óbvio, ele tem que estar lá, porque é meio aquoso, então tem que ter o íon OH-. Então, o íon OH- está lá. E digamos que o outro íon é o íon nitrato. Tá bom? O íon nitrato, NO3-. Pessoal, qual desses dois íons ânions, vai sofrer descarga? Vai ter maior prioridade? É aquele que tiver à direita. Então, se o nitrato está aqui e a hidroxila está aqui, então a hidroxila estando à direita, ela é quem vai sofrer a descarga, tá bom? A prioridade é dela. Beleza? Ficou claro? Agora digamos que eu tenho uma segunda situação. Agora eu tenho lá o íon OH- em solução e tenho o íon cloreto. Eu tenho o íon OH- e o íon cloreto. Qual desses dois íons vai sofrer a descarga? Então olha para a seta aqui, ó, pessoal. A descarga, ela aumenta, essa facilidade de descarga, ela aumenta da esquerda para a direita. Quem está à direita vai ter maior facilidade. Então, entre a hidroxila e o cloreto, quem vai sofrer essa descarga? O íon cloreto. Tá bom? Então, o cloreto é quem vai sofrer a descarga. E, num outro caso, digamos que eu tivesse a hidroxila e o íon sulfato. Hidroxila e o íon sulfato. Quem ia sofrer a descarga? Isso mesmo. Isso mesmo. O íon OH-, a hidroxila. Então, entre esses dois, a hidroxila vai sofrer a descarga. Tá bom? Ficou claro, né, pessoal? Então, isso aqui é uma tabela que vocês vão precisar estar consultando, principalmente no início agora do estudo da eletrólise meio aquosa. Mas é a dica que eu dei. À medida que vocês forem resolvendo exercícios, vai chegar um momento que você não vai mais precisar consultar isso, tá bom? Mas é muito importante a gente saber, conhecer essa tabela, tá bom? Vamos para frente? Então, olha só, eu estou trazendo aqui um exemplo de aplicação, né? Então, o nosso exemplo de aplicação, ele vai se basear em nós descrevermos, né, em etapas, quais produtos a gente obtém da eletrólise em meio aquoso de uma substância. A substância que eu escolhi aqui, para o nosso exemplo de aplicação, foi o cloreto de sódio. Então, se eu tiver uma solução aquosa de cloreto de sódio e ela for atravessada por uma corrente elétrica, quais produtos eu vou obter? Vamos saber? Bom, então, aqui eu descrevi um passo a passo. Preste bastante atenção, porque esse passo a passo, você pode empregar ele em qualquer questão que envolva eletrólise aquosa, eletrólise meio aquoso, independente de ser cloreto de sódio, sulfato de cobre, enfim. O passo a passo ele é o mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos entender cada um desses passos. Primeiro passo, o que é que você vai fazer? Você vai escrever a equação que representa a dissociação do soluto e a equação de ionização da água. O que é esse soluto, pessoal? É a substância que está dissolvida na água. É o seu eletrólito. No caso aqui, quem é esse soluto? É o cloreto de sódio. Então, o primeiro passo é você pegar e escrever a equação de dissociação do cloreto de sódio. Em seguida, a equação de ionização da água. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que fica a equação de dissociação de soluto, que no caso é o cloreto de sódio? Vamos lá. Ó. Tá aqui. Você tem aqui a equação de dissociação do cloreto de sódio. Então, quando ele sofre a dissociação, né, ou seja, o sal esse sal aqui na presença de água,
Ele vai formar os íons Na+, e os íons Cl-, né, que é o íon cloreto. Então, cloreto de sódio, na presença de água, se dissocia produzindo Na+ e Cl-. Beleza? E a água? Como é que funciona aí a ionização da água? Então, a ionização da água, ela é representada por essa equação. Você vai ter aqui a água, H2O. Então, ao se ionizar, né, ao sofrer ionização, ela produz o íon H+, e o ânion OH-, né? Íon cátion H+, íon ânion OH-, tá bom? Beleza, pessoal? Então a gente escreveu já, cumprimos aqui o primeiro passo. Segundo passo qual é? Com base na ordem de prioridade de descarga, observar qual cátion e qual ânion tem prioridade de descarga. Pessoal, é aqui onde nós vamos precisar consultar aquela tabela, né, que eu falei agora. Então veja só, lá no meio líquido eu vou ter esses dois íons, Na+, Cl-, e vou ter também os íons H+, e OH-. Eu vou ter 4 íons, pessoal, 4. 2 cátions e 2 ânions. Lembrando, dos 2 cátions, somente um vai se descarregar. Dos 2 ânions, somente um também vai se descarregar. Então a gente vai precisar consultar a tabela para saber quem é que vai se descarregar. Não é isso? Vamos lá. Então, entre o íon sódio e o H+, quem vai se descarregar? Vocês lembram que o íon H+, ele fica mais ali no meio? O H+, fica mais ali no meio, e à esquerda dele ficam os metais alcalinos. No caso, o sódio ele é um metal alcalino. Então, se o Na+ estiver à esquerda do H+, quem se descarrega é o H+. Tá bem? Estão lembrados da tabela? Estão lembrados da tabela? Já a gente vai conferir, viu? Então, entre o íon sódio, Na+, e o íon H+, quem se descarrega? O íon H+. Por quê? Porque ele está à direita. Tá bom? E entre esses dois ânions, esses dois íons ânions aqui, quem é que vai se descarregar? Lembram que a hidroxila está mais ali no meio. Aí à direita quem é que nós temos? Nós temos o íon cloreto, não é isso? Nós temos o íon cloreto. O íon cloreto está à direita da hidroxila. Então, o que é que isso quer dizer? Que é o cloreto quem vai sofrer a descarga, tá bom? Então, desse par aqui é o hidrogênio quem se descarrega, e desse par aqui quem se descarrega é o cloreto. Vamos conferir? Olha aí a tabela. Então, olha só. Então, dos cátions, ó, tá aqui o Na+ e tá aqui o H+, ó. H+ está à direita, então é ele que se descarrega. Já ficou bem claro isso, né? E dos ânions, entre o cloreto e o OH-, ó, o OH- está bem aqui, o cloreto está aqui, então é o cloreto que se descarrega, porque ele está à direita. Tá bom? Deu para entender, né, pessoal? Beleza, vamos prosseguir o segundo passo? Então, vamos lá prosseguir. Então, segundo passo, continuando, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar aquela equação de dissociação do soluto, que no caso é o cloreto de sódio, e nós vamos multiplicá-la por 2, tá bom? Nós vamos multiplicá-la por 2, por quê? Porque daqui a pouco a gente vai precisar escrever a equação de oxidação do íon cloreto. E aí nós vamos precisar de 2 mols do íon cloreto, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou escrever a equação de ionização da água, também multiplicada por 2. Tá bem? Por que multiplicada por 2? Porque o íon H+, ele vai sofrer redução. E eu preciso de 2 mols de íon H+, para produzir uma substância simples formada por hidrogênio, que é o gás hidrogênio. Então, precisando de 2 mols, eu vou multiplicar toda a equação por 2. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Se eu vou precisar de 2 mols de cloreto, então, para que apareçam 2 aqui, eu tenho que multiplicar toda a equação por 2. Tá bom? Então, ficou claro? Eu apenas, pessoal, repeti as duas equações anteriores, sendo que cada equação ficou multiplicada por 2. Tá bom?
E agora, qual é o próximo passo? Nós vamos escrever, pessoal, representar por equação química o que está acontecendo em cada eletrodo. No cátodo, que é o polo negativo, e no ânodo, que é o polo positivo. Então, lá no cátodo, que é o polo negativo, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer a descarga do H+. Não foi isso que a gente viu pela tabela? Então o H+, ele vai se descarregar. Como é que ele se descarrega? Sofrendo redução. Tá bom? Então eu vou precisar de 2 mols de H+, com 2 mols de elétrons, e aí para me produzir 1 mol de gás hidrogênio. Tá aqui. Então o H+, ele foi reduzido. E o que é que ocorre no ânodo, que é o polo positivo? Vai ocorrer a oxidação do cloreto. Só que eu preciso de 2 mols do íon cloreto para que eu produza o gás cloro. Então, esses 2 mols de cloreto vão dar origem a 1 mol de gás cloro e liberando 2 elétrons. Esses 2 elétrons aqui são exatamente esses 2 aqui recebidos por esses 2 mols de íon H+, que são reduzidos ao gás H2. Tá bom? Você consegue obter aqui o gás hidrogênio a partir desse processo de redução. Tá bom? Então aqui nós temos 4 equações, né, pessoal? Equação de dissociação do soluto, equação de ionização da água, nós temos a equação que representa a reação que ocorre no cátodo, a equação química que representa a reação que ocorre no ânodo. E agora, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente faz? Agora, pessoal, nós vamos somar essas equações. Veja que se eu somar essas equações, esses 2 elétrons daqui se cancelam com esses 2 elétrons daqui. Né? Eles se cancelam. Tá bom? Às vezes ocorre dessa quantidade de elétrons ser diferente. Então o que é que a gente faria se fossem diferentes? Aí você teria que igualar essas duas quantidades. Então o artifício é multiplicar a equação por números naturais. Por exemplo, se aqui tivesse 2 elétrons, aqui 3. 2 elétrons aqui e aqui 3. Se fosse o caso, você iria multiplicar em cima por 3 e aqui por 2. Aí ia dar 6 e 6. Para você poder cancelar. Tá bom? Então, no caso aqui está bem mais simples, né? 2 elétrons com 2 elétrons a gente pode cancelar, tá bom? E aí quando eu observo aqui, pessoal, eu posso também cancelar esses 2 cloretos daqui com esses 2 cloretos daqui. Tá bem? Então, qual é a condição para me cancelar? É quando eu tenho uma mesma espécie química em lados opostos, estando no mesmo estado físico, com o mesmo coeficiente estequiométrico, tá bom? Então, 2 cloretos com 2 cloretos eu posso cancelar. E agora, dá para a gente cancelar mais alguma coisa? Olha aí, dá para a gente cancelar esses 2 H+ aqui, 2 mols de H+, esses 2 mols de H+ aqui, não é? E agora, dá para cancelar? Não, não tem mais o que cancelar aí. Então o que é que a gente vai fazer agora? Aí, pessoal, o terceiro passo é nós somarmos essas 4 equações aqui, tá bom? Então quando eu somar essas 4 equações químicas, tá bom? Que descrevem o processo de eletrólise aquosa do cloreto de sódio, nós vamos obter a equação que representa a reação global desse processo, ou seja, da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Então, quando eu somar essas equações, vamos lá, ó. A dica, pessoal, é aquela mesma, seta abaixo de seta. Ó. Então, vamos lá? Então, ó, vou botar aqui a outra setinha. Pronto, coloquei a setinha. Pessoal, quando eu somar todo mundo, o que foi que sobrou aqui no lado esquerdo da seta? Sobrou 2 mols de cloreto de sódio e 2 mols de água. Pronto. O que foi que sobrou aqui no lado direito das setas? 2 mols de Na+, 2 mols de OH-, 1 mol de gás hidrogênio e 1 mol de gás cloro. Pronto. Tá aí. Pessoal, o que é isso aqui? O que foi que nós obtemos? Isso aqui, pessoal, representa a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Ela é uma equação química que representa todo esse processo. Mas a gente respondeu o que a questão está perguntando? A questão está perguntando quais produtos são obtidos da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Pessoal, o que é produto? É tudo que está após essa seta. Ó. Tudo que está após essa seta é produto. Mas vamos lá. Veja que eu tenho aqui, pessoal, íons, né? Eu tenho íons Na+,
íons hidroxila na forma aqui aquosa, né? Isso aqui, pessoal, também é produto, né? Nós vamos ter esses dois íons, eles vão estar lá presentes na solução. Tanto é que a eletrólise aquosa do cloreto de sódio vai produzir o quê? Você vai ter lá no final uma solução básica, né? Porque ó, você tem aqui a presença de hidroxila, né? Então o caráter é básico, tá bom? Olha aí a dica, hein? Eu posso perguntar, hein, pessoal? Então vamos lá. Então esses dois íons aqui, esses 2 mols de Na+, 2 mols de OH-, né? Eles vão ficar presentes em solução, tá bom? São íons que vão ficar em solução. E o que eu posso dizer do gás hidrogênio e do gás cloro, né? Pessoal, o gás hidrogênio ele vai ser produzido aonde? No cátodo. Mas, professor, por que ele é produzido no cátodo? Veja, pessoal, em qual eletrodo ocorre a redução dele? No cátodo. Então, o gás hidrogênio, ó, H2 gasoso, ele é produzido no cátodo. E no ânodo é produzido o quê? O gás cloro, tá bom? Então, o gás cloro ele é produzido no ânodo. Pessoal, é muito importante a gente analisar todo esse passo a passo, tá bom? Porque uma questão dessa pode ser perguntada a você vários detalhes. Pode ser perguntado, eles podem perguntar a solução final na eletrólise, ela é ácida, básica ou neutra? O que é que vai te dizer isso? Vão ser exatamente os produtos que você obteve. Outra coisa que pode ser perguntado, quais produtos foram obtidos com a eletrólise? Pronto, aqui os produtos. Ele ainda pode ir mais a fundo a questão, pode perguntar mais. Em qual eletrodo é produzido determinada substância? Entendeu? Então a gente precisa ficar muito atento a isso, tá, pessoal? Turma, eu espero que a aula tenha sido bastante proveitosa, né? Vocês tenham conseguido assimilar esse conhecimento que a gente expôs aqui, tá bem? Minha sugestão é que vocês tentem resolver exercícios sobre isso, treinando, consultando aquela tabela, e aí é o que eu falei. Automaticamente você não vai mais precisar depois consultar ela, mas é preciso exercitar, tá bom? Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tudo de bom!